Durante anos, o RMC foi uma das maiores teses do país. Milhares de ações, milhares de aposentados lesados buscando justiça, advogados transformando teses em resultados, sentenças favoráveis, honorários, reconhecimento. Mas então, tudo começou a mudar. Ações passaram a ser julgadas improcedentes. A justiça gratuita começou a ser indeferida. Advogados passaram a ser atacados, criminalizados, desacreditados, e o que já era difícil se tornou um verdadeiro campo de batalha. Até que veio o tema 1414 do STJ, e, em um instante, milhares de processos foram suspensos em todo o Brasil. O caos, a insegurança, o medo. Muitos desistiram. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis que surgem as maiores oportunidades. Porque enquanto todos discutiam o mesmo problema, nós fomos além. Nasce o novo RMC, uma tese exclusiva, estratégica, diferente de tudo que já foi feito. Uma tese que ataca o âmago do negócio, que identifica a fraude de forma cirúrgica, que leva a discussão para a Justiça Federal e que já vem sendo validada pelo Judiciário em diversos estados da Federação. O jogo mudou. Bem-vindo ao futuro da advocacia contra os bancos. Bem-vindo ao novo RMC. Boa noite, doutores e doutoras. É chegado o grande dia do lançamento do novo RMC. Foram anos trabalhando, ações que deram resultado positivo, mas que depois de um tempo começaram a não surtir mais esse efeito no judiciário favorável, culminaram agora com essa suspensão do tema 1414 do STJ, que deixou muitos advogados desacreditados na tese. Durante o caminho, os bancos mudaram a estratégia e começaram a atacar o advogado ao invés de atacar o contrato e a defesa, criaram a advocacia predatória, cuja pecha pegou nos tribunais de variados estados. E hoje, aqueles que trabalham com a tese desacreditaram porque sabem o problema que estão passando. Muitas ações prospectadas, leads gerados, clientes ajuizados e outros por ajuizar, e outros advogados que não são da área bancária, mas que viram nela um nicho maravilhoso para atuar, e eu confirmo que é um nicho muito bom do direito, acabaram nem ingressando com isso porque viram essa dor que os advogados estão sentindo, esse desânimo que foi gerado na advocacia bancária, sobretudo no RMC. Eu atuo há 26 anos do direito bancário e o direito em si passa por muitas evoluções. E o bancário não é diferente, sobretudo porque ele tem do outro lado as gigantes, as instituições financeiras. São as empresas que têm o maior lucro líquido do país, há muitos anos já. Então, quando eu iniciei, nós discutíamos taxa de juros de 1% ao mês, efetiva, que estava prevista na Constituição Federal, artigo 192, parágrafo 3º da Constituição. E isso foi mudando. Os bancos sempre souberam modificar essa máquina a favor deles. Na lei, no entendimento, no julgado. E com a RMC não foi diferente. Faz uns 10 anos que nós atuamos com isso e tivemos anos excelentes com a RMC. Depois veio o RCC, que seguiu mais ou menos o mesmo caminho. E, num dado momento, isso parou de acontecer. Nós também passamos por isso, por esse desânimo, desacreditar na tese do RMC, mas a gente sabia que o prejudicado é o pensionista, é o beneficiário do INSS, o aposentado. Isso não podia ficar assim. Teríamos que encontrar algo além da subjetividade, da vontade dele de ter um cartão ou não, para não depender dessas decisões isoladas do judiciário estadual. E foi então que nasceu o novo RMC. Ele não ataca mais o que era antes a intenção, o que o cliente queria ou não queria. Ele está blindado da prescrição, da decadência. Ele está
blindado da justiça gratuita. Nós tivemos casos em que o oficial de justiça foi na casa do cliente para ver se ele não tinha condição de pagar custas e muitas vezes não conseguia, mesmo sem ter condição, porque na justiça estadual era muito difícil conseguir a justiça gratuita. E fomos para a Justiça Federal, trouxemos o INSS para ali, porque ele é responsável também. O DataPrev é responsabilidade dele. O banco não pode mudar, colocar, inserir contratos, alterar, inserir prazos, renegociar dívidas sem a assinatura do cliente e colocar isso no DataPrev sem que o INSS tivesse o dever de fiscalizar. E hoje nós vamos trazer para vocês agora o que virá no curso, os módulos, o material, o valor e uma condição diferenciada para aqueles que estão aqui hoje. Nós teremos 12 módulos. O módulo 1, obviamente o módulo de boas-vindas, vai falar do novo campo de batalha, que é a Justiça Federal, a importância da tese, que é o RMC, e cabe aqui um comentário, como eu falei, como eu falei antes, eu atuo há 26 anos no direito bancário, e algumas teses são emblemáticas, entre elas, Plano Verão, Plano Collor, Plano Bresser, quem não lembra disso, quem já atuava com direito bancário antes, o anatocismo, uma palavra que não existia praticamente no judiciário, começou a existir com o direito bancário, juros sobre juros, capitalização. E o RMC, o RCC, viraram as estrelas do direito bancário por muitos anos. São milhares, aliás, milhões de contratos. Nós estamos falando, gente, de 40 milhões de contratos hoje, de mais de 2,5 milhões de processos tramitando na justiça, de mais de 14 milhões de contratos que tem essa fraude que nós detectamos. Então, você imagina a quantidade que é isso para o direito bancário, para os escritórios de advocacia e quanto gera de escalabilidade um negócio como esse. Então, módulo 1, teremos isso, teremos por que fugir da justiça comum, indo para a justiça federal, enfrentar a perseguição da advocacia e deixar claro que o inimigo é o banco e não o advogado que está atuando em favor do seu cliente. E aí vem a investigação forense, porque é importante que você saiba identificar a fraude, você encontre o documento e não ajuize uma ação sem ter documentação firme. Nossa ação não depende de entendimento de juiz, de tribunal, de subjetividade. Ela é muito clara, ela aponta a fraude, mostra que o banco cometeu uma ilegalidade e não consegue provar que essa ilegalidade tinha ela demonstra que o banco cometeu uma ilegalidade e o banco fica sem saída. Por quê? Se ele apresenta o contrato, ele prova que existia um contrato, mas ele não apresenta porque não existia um contrato. Esse é o primeiro ponto, ele é omisso na apresentação de prova. E quando ele apresenta alguma prova, ele apresenta a fatura de cartão. E na fatura aparece justamente a fraude também, nos extratos também aparecem, então o banco fica sem saída. Isso vai ser dito no módulo 2. Evitar esse erro de ajuizar sem o documento, como identificar a fraude no BMG e no PAN, que são os dois principais bancos que trabalham com isso. E a regra de ouro que nós falamos, você não vai analisar o banco, você analisa o comportamento daquele banco quando ele fez a fraude, porque cada banco comete a fraude de uma maneira diferente e você precisa saber identificar isso. No módulo 3, então, a gente chama de o caminho legislativo. Por que isso aconteceu? Porque houve uma lei justamente para atender esse público lesado, devedor, a população brasileira está endividada. E os aposentados e pensionistas não é diferente, com uma renda muito baixa. Existe uma hipervulnerabilidade nesse seu cliente. Então veio a legislação federal, a lei do superendividamento e vem a lei do desenrola e aí vem a permissão para fazer a portabilidade para uma condição melhor, para um juros mais baixos, para um banco que atendesse melhor aquele cliente. E os bancos, sabendo disso, se antecipam e criam um verdadeiro cárcere financeiro do aposentado quando eles renegociam a dívida antes que a portabilidade entrasse em vigor. Então eles cometem a fraude à lei. Vamos para o módulo 4, que fala justamente do tema 1414, que suspendeu todas as ações de RMC do Brasil. E se você tem uma ação de RMC tradicional e ela não foi suspensa ainda, saiba que ela será. Em alguns estados, nós trabalhamos em 15 estados hoje,
Em alguns estados o que acontece? O juiz deixa a ação seguir até o momento da sentença, e um pouco antes da sentença, então, ele determina o sobrestamento. Então não imagine que uma ação que está seguindo, ela será julgada com o tema 1414, porque não será. Falamos muito disso. E aí vem a mina de ouro, e nós usamos esse nome porque realmente é uma mina de ouro. Isso vale para os advogados que já trabalham com o direito bancário, com o RMC, que já tem um bom volume de ações em seu escritório. Aos que estiverem entrando, não se preocupem com isso, mas terão também uma mina de ouro, porque são milhões de contratos para serem discutidos na justiça. Mas qual é a mina de ouro para esses que já trabalham? Você tem ações que já foram julgadas antes de 2023 e foram perdidas, muitas ações. Se o cliente usou o cartão, perdeu a ação. Se o juiz entende que, embora ele quisesse um consignado, mas era um cartão de crédito, ainda que ele não tivesse usado a ação, que não tem direito ao dano moral e vai continuar pagando até o fim, você vai perder a ação também e o banco vai continuar cobrando. Então, tem uma infinidade de ações dos escritórios assim. E nós já ajuizamos várias ações que foram julgadas, transitadas de julgado, desfavoravelmente, e tivemos sentença favorável. Não há coisa julgada, não há litispendência. Por quê? Porque o objeto da ação é outro. É uma fraude sistêmica, é um contrato inexistente, não é uma discussão de vontade do cliente. Então, realmente é uma mina de ouro. Falamos da Justiça Federal, onde o jogo fica muito mais favorável, onde se concede justiça gratuita facilmente, onde as regras são mais claras, as ações são muito rápidas, nós temos sentenças de 6 meses, menos de 6 meses acontecendo. E a necessidade de você dar velocidade ao processo, para que você não perca tempo com documentos inúteis durante a instrução. Módulo 5. Aqui a gente vai falar da prescrição e decadência, que é algo que tem acontecido muito nas ações de RMC, RCC, e nós temos uma série de argumentos para isso. E ainda que se considerasse um marco temporal decadencial de 4 anos, ali prescricional, nós estamos falando em contratos de outubro de 2023, então você teria até outubro de 2027 para ajuizar muitas ações. Mas esse prazo não é aplicado na nossa tese porque é um ato nulo de pleno direito. Não existe contrato, não existe vontade, não existe negócio entre as partes. Portanto, o tempo não convalida um ato nulo. Existe ainda o trato sucessivo. Essa semana mesmo nós tivemos uma decisão favorável no estado de Minas Gerais, se não me engano, e o juiz colocou trato sucessivo. A prescrição e decadência vai se renovando mês a mês. Por quê? Cada mês continua sendo descontada a parcela e, portanto, o prazo vai se renovando. Vamos então ao módulo 6. Esse módulo vai tratar do processo, da ação, vai falar do enquadramento favorável para que você possa blindar o consumidor, a ilicitude nuclear, que é a fraude ocorrida naquele momento, naquele exato momento, que fica evidenciado em todos os documentos que nós vamos trazer e ensinar que você saiba identificar. Confissão por omissão, artigo 400. O banco não tem só o direito, ele tem o dever de anexar um documento na ação. E ele não faz. Então, ele paga pela omissão, a prova negativa. E as sentenças têm reconhecido reiteradamente a fraude, o abuso do banco. Isso é muito importante. Os termos usados na sentença são os termos que nós usamos na nossa tese. Aqui vem a inicial, módulo 7 agora. E você vai ter todo o caminho da inicial, todos os argumentos, o preâmbulo, a preliminar, que é bem importante, você vai ter o mérito, vai ter a parte de pedidos e vai ter a parte do valor da causa. É importante, tenha precisão no valor da causa, porque quando você apresenta uma planilha de cálculo precisa, reta, fácil de identificar, o juiz também vai conseguir fazer essa identificação de maneira fácil e nessa ação nós evidenciamos a fraude pelos números. Então é importante você saber dar esse valor da causa com precisão. Não é um chute, não é para fins fiscais, não é um valor da causa redondo de 5, 10, 20 mil reais. Não, é um valor exato. Módulo 8, e aqui eu paro um pouco, porque nós temos dito o seguinte: se você quiser dar maior dedicação a um dos módulos, esse será o módulo 8. Você verá que é o módulo mais denso, mais longo e é o principal. A ação do novo RMC se ganha na réplica. Isso é muito importante. Ela se ganha na réplica. E agora nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso para que vocês tenham um pouco de noção do porquê é tão importante.
Preliminares repetidas. Preliminares, via de regra, prescrição, decadência, falando que existe um contrato, que é um documento válido, que não há nenhuma nulidade para se discutir no judiciário. A preliminar de ilegitimidade passiva do INSS é bem importante, o INSS não poderia figurar no polo passivo da ação, então eles perdem tempo com isso. E a justiça gratuita. Os bancos começaram essa discussão, antes mesmo que os magistrados começassem a exigir muito essa comprovação, os bancos trouxeram isso. E foi aceito pelo judiciário. Então, essa dificuldade que o RMC tradicional acabou tendo em conseguir a justiça gratuita. Essas são as preliminares. O trâmite na Justiça Federal, por que nós chamamos de a Grande Muralha? Porque é mais técnica, é mais previsível. Pense que você entra com uma ação, a justiça gratuita já é concedida diretamente por despacho inicial, por ato ordinatório. Então, você tem mais segurança jurídica na Justiça Federal. As prejudiciais de mérito que serão alegadas, prescrição e decadência, vocês vão ter bastante discorrência sobre isso, e decisões, inclusive, decisões que vêm corroborando aquilo que a gente fala, litispendência e coisa julgada. Esse é aquele ponto que fala especificamente do reajuizamento das ações. E quando eu falo que isso é uma mina de ouro, vejam, nós estamos hoje lidando com mais ou menos 30% a 40% das ações em andamento que são ações reajuizadas. Então, imagine a importância desse tema, desse tópico, na sua réplica. E pode ter certeza, não há litispendência, não há coisa julgada. Você vai ver isso com o curso. E o mérito da réplica. Cadê o contrato do novo RMC? Não existe. Ele jamais será juntado porque ele nunca existiu, nunca foi assinado, nunca foi requerido pelo cliente. E nesse aspecto, você vai rebater tudo aquilo que o banco anexar de documento. Inclusive, saiba o seguinte, nas primeiras ações que nós tínhamos, os bancos começaram a anexar muitas faturas. E aí alguns escritórios pararam de anexar porque nós usávamos essas faturas contra o banco. Mas hoje nós temos esse documento e nós já fizemos toda a tabulação, nós já marcamos os pontos e nós vamos fornecer isso para vocês porque o Instituto da Prova Emprestada vai ser muito utilizado na réplica do novo RMC. Então, repito aquilo que eu disse no início desse módulo. É o módulo mais importante dessa tese. A ação se ganha na réplica. Módulo 9. Resultados e jurisprudência. Por que nós trouxemos o novo RMC agora? Porque ele foi validado pelo Judiciário. É por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje trazendo para vocês, e por isso que vocês estão aí, porque vocês têm acompanhado as provas sociais, as sentenças, a jurisprudência. E nós estamos falando de mais de 4 estados da federação. Não é algo isolado, com um juiz de primeiro grau. Nós estamos falando já de entendimento firmado, reconhecendo a tese, reconhecendo o refinanciamento compulsório, o cárcere financeiro, o trato sucessivo, jargões, palavras que a gente tem usado desde o início nas ações e os juízes hoje estão usando também. Falaremos da nulidade, dos danos materiais e morais. Nulidade porque não existe contrato, ele é nulo, portanto, o ato é nulo e você elimina isso. Importante também a diferença da decisão do novo RMC para o RMC tradicional. No RMC tradicional, muitas vezes a sentença vinha favorável e determinava uma conversão de contrato de cartão de crédito em consignado. Aqui não. A partir da fraude é nulo de pleno direito, ele é cancelado e o INSS inclusive responde por isso também. Ele é cancelado imediatamente, essa devolução é sempre em dobro, sempre em dobro. Se não for, recorra porque você terá direito a essa devolução em dobro. Portanto, danos materiais e danos morais, via de regra, tem sido R$5 mil o valor médio. Tivemos 3 mil, mas recorremos, tivemos 5, tivemos 8 e 10 mil reais, mas a média está em 5 mil reais. E aí você chega no final do processo, uma sentença favorável, muitos advogados ficam temerosos porque existe a liquidação de sentença, cumprimento de sentença, liquidação de sentença. Saiba que é muito fácil, isso também nós vamos ensinar você no curso. Como fazer a liquidação da sentença. Módulo 10, administração processual, dicas de trincheira, administração processual. Por que isso? Que isso teria a ver com a tese? Tem muito a ver. Porque, veja só, isso começou há uns 2 anos. Nas primeiras ações, nós chegamos a peticionar 6 vezes. Isso mesmo, 6 vezes nós chegamos a peticionar até que o juiz mandasse citar o banco, porque ele entendia que aquilo era uma discussão de RMC e RCC, e muitas vezes havia coisa julgada, havia litispendência, e ele não entendia o que nós queríamos. E aí passaram a entender. E o que acontece
durante o processo. Hoje, o judiciário já entendeu melhor isso, mas chega num dado momento, o banco apresentou contestação, estamos falando de juizado especial federal. Aliás, aqui cabe um comentário também, juizado especial federal, 60 salários mínimos, estamos falando de mais de R$90 mil, nenhuma ação ultrapassa isso, e é permitida a perícia no juizado especial federal, por isso é tão importante que a ação tramite ali. Mas há juízes que entendem matéria de direito e quando acontece a contestação, você observa o andamento concluso para julgamento. Aqui vem a administração processual. O advogado do novo RMC, ele não aguarda, ele não fica passivo. Ele tem que ser diligente e peticionar antes que aconteça esse julgamento. Por quê? Porque esse julgamento pode ser desfavorável porque o juiz não tem todos os elementos da ação. Você vai trazer isso na réplica, porque o banco contestou, apresentou documentos e você vai contrapor isso. Então, por isso é tão importante você ter isso. E aí, o que aconteceu em vários processos, na hora que nós peticionamos, o juiz converte o julgamento em diligência e faz a perícia contábil. Vocês também terão uma perícia nesse curso apresentada para vocês que poderá ser usado como prova emprestada, onde ficou bem evidenciado pelo perito, que era contador e economista, que existiu a fraude, que existiu a cobrança e um pagamento de 5 vezes o valor contratado. E aqui vem a questão, o mantra do advogado, não discutimos a origem. O que é a origem aqui? Aquele contrato lá de trás, o banco vai tentar trazer, mas o contrato é de 2015, 16, 17, 18, não. A fraude é de 2023 e 2024. É isso que nós discutimos. E chegamos ao primeiro bônus. São duas teses bancárias também. A ação do seguro indevido na Caixa e sequestro de conta pelo banco mercantil. Detalhe, na Caixa eu não preciso dizer, vocês sabem, é a Justiça Federal, mas a do mercantil também é na Federal. Poxa, até o mercantil? Sim, explico para vocês. A ação do seguro indivíduo. Aqueles aposentados e pensionistas que recebem a aposentadoria, o benefício, a pensão, enfim, pela Caixa Econômica Federal, muitas vezes tem alguns seguros indevidos ocorrendo mês a mês na sua conta e são valores baixos, 30, 40, 50, às vezes ele nem nota o valor. E quando vê, passou 2 anos, 3 anos e esse valor se acumulou e começa a fazer falta no orçamento. E então a gente solicita na Caixa Econômica o contrato. Cadê esse contrato? Não existe. A Caixa não apresenta, a seguradora não apresenta. Então nós ajuizamos a ação contra a seguradora e contra a Caixa Econômica. E, incrível, a Caixa faz sempre acordo, a seguradora algumas vezes faz acordo e muitas vezes as duas fazem acordo. Então você ganha 2 vezes na mesma ação. E quando não há acordo, a sentença é favorável. Por isso nós só fazemos na Caixa. Tem outros bancos que também têm esse seguro indevido, mas nós não ajuizamos. Nós trabalhamos na Justiça Federal. E chegamos ao banco mercantil, sequestro de conta. O que é isso? Isso vocês devem ter visto em outros contratos também, mas nós temos visto muito no banco mercantil. Temos muitas ações nesse sentido. Você faz um empréstimo consignado, um RMC, RCC, e o banco, no meio daquele empréstimo, acaba colocando uma autorização para mudança do recebimento da sua pensão, do seu benefício da aposentadoria do INSS e passa a ser pelo banco mercantil. Há um sequestro da conta de recebimento do benefício. E por que Justiça Federal? INSS, novamente, você é responsável por isso. Você teria que ter verificado para modificar o pagamento do benefício. O seu cliente não é o banco, seu cliente é o aposentado e pensionista. Então o INSS responde sim também por essa ação. E aí chega no módulo 12, sistemas de amortização. Quantos advogados bancários vocês conhecem que entendem de matemática financeira? Quantos juízes vocês conhecem que entendem de matemática financeira? Quantos advogados que atuam contra banco e a favor de banco? Ninguém. As pessoas fazem os cálculos nesses sistemas prontos, entendem um pouco que tem que baixar, porque tem que amortizar e tal, mas não sabe o que está acontecendo ali, qual é o tipo de contrato, de sistema de amortização que está sendo usado. E eu sou formado em contabilidade também, e a matemática financeira é algo que faz muito parte do meu dia a dia, e nós vamos falar sobre isso. É resumido, e vamos ter um outro curso específico falando só sobre matemática financeira, um curso bem acessível também, falando sobre isso, falando sobre sistemas de amortização. E hoje a gente traz aqui para vocês, no módulo 12 como um bônus, o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, que é a tabela Price, que são os sistemas mais usados nos contratos bancários no Brasil. E vão ter também 2 planilhas completas, uma de cada sistema de amortização. Aqui então nós temos um resumo dos módulos também. E o que o advogado está procurando aqui é uma oportunidade, é
gerar contratos, gerar honorários para o seu escritório, e é isso que nós temos aqui. Além disso, nós faremos o quê? Daremos um treinamento, e também será acessível, ensinando como gerar leads para o seu escritório com baixo investimento. Porque não adianta você dominar demais uma tese, ser o maior especialista, se você não tiver clientes para que você possa utilizar a sua tese. Então nós vamos trazer isso também, importante, sempre atendendo o código de ética da OAB. Não basta conhecer a tese, o advogado precisa dominar a técnica, estruturar processos e aprender a construir posicionamento profissional. Você tem que ser visto, as pessoas têm que entender que você conhece o assunto e te procurar para que você as atenda e faça as ações em nome delas. Provas sociais, vocês vão ver que teremos muitas para mostrar para vocês. Sentenças, decisões, todas reconhecendo o novo RMC, reconhecendo que se trata de uma tese diferente e exclusiva, reconhecendo a ilegalidade e a fraude. E como já disse antes, em mais de um estado. Aqui nós temos outra sentença e temos uma decisão muito interessante, que já foi tema também de um outro vídeo nosso, que diferenciou perfeitamente o que seria o RMC tradicional e daria a suspensão do processo pelo tema 1414, ou o ataque ao contrato em si, à origem do contrato, a nulidade absoluta, que é a nossa discussão. Temos acordo. Se o banco vai ganhar ação, se a ação está suspensa, se o STJ vai decidir e os descontos continuam, não faz sentido nenhum ele fazer acordo. Mas ele faz acordo com o novo RMC porque ele sabe que ele vai perder a ação. E aqui, como prova social, temos também 3 advogados que tiveram contato com a tese e hoje conseguem validar se ela foi interessante, se ela foi útil, se ela gera leads, se as ações estão prosseguindo, se as decisões são favoráveis. Isso é uma prova social muito importante, porque são advogados assim como vocês, que já estão trabalhando com isso, se anteciparam e já tem inclusive sentença. Tem advogado aqui com sentença favorável já também. E chegamos então ao momento, a abertura de carrinho. A partir de agora, o carrinho do novo RMC está oficialmente aberto. O acesso será vitalício e o investimento, R$ 2.723 à vista ou em 12 parcelas de R$ 281. Vejam, nós temos falado também, cada ação traz em média R$ 3.500 de honorário. Com uma só ação, você paga todo o investimento do curso. E é um investimento mesmo, não é um gasto, é um investimento, porque você trará muitos honorários com essa tese. Esse é o valor do curso completo e mais os bônus, e pode ser parcelado em 12 vezes de 281. Mas, como eu disse lá no início, para quem está aqui hoje nessa live, teremos uma condição especial. Os 100 primeiros alunos terão desconto de 30%. Veja, 12 vezes de R$ 197. É isso mesmo que você viu. 12 parcelas de R$ 197 será o valor do curso completo. E mais do que isso, para esses 100 primeiros alunos que comprarem. Nós faremos uma live exclusiva no dia 29 de junho, às 10 horas. E vamos fazer uma análise gratuita de 3 casos reais da sua própria base de clientes. Essa análise você pode fazer a qualquer momento. Você comprou o curso, está entre os 100 primeiros alunos, os 100 primeiros clientes, você nos manda os contratos que nós analisamos para você. Por que só no dia 29 de junho? Porque é necessário que vocês conheçam a tese, se aprofundem nela, tenham intimidade com ela, para que vocês tenham as perguntas a fazer no momento da live. A live é importante para se aproveitar aquele momento o máximo possível. Mas você comprou no início e não esteve entre os 100 primeiros, teria algum benefício ainda? Sim. Até o dia 22 de maio, até sexta-feira, nós vamos manter um desconto também especial de 12 parcelas de R$ 225. Os cupons estão aqui na tela, nós vamos passar para vocês depois. Então, aqueles que comprarem até o dia 22, independentemente do número, se foi o 100º primeiro, 100º2º, vai ter direito a essa promoção aqui até o dia 22. O cupom desse novo RMC 20 e o outro novo RMC 100. Mas nós vamos trazer de novo aqui também na tela. Então o resumo é o valor normal, aquele ali de R$ 2.723 em 12 de 281. Os 100 primeiros, 30% de desconto, 12 parcelas de R$ 197. Cupom novo RMC 100. E se você não estiver entre os 100, mas comprar até o dia 22 de maio, sexta-feira, 12 vezes de R$ 225 com 20% de desconto e aí o cupom novo RMC 20.
será disponibilizado na plataforma da Hotmart. E eu vou encerrar a live agora compartilhando e colocando algo para vocês, que é o seguinte: eu não sou advogado vendedor, não sou um vendedor de curso, de infoprodutos. Sempre trabalhei numa advocacia técnica, uma advocacia que se aprofunda muito no assunto e acaba gerando resultado por isso. Mas o que aconteceu com o novo RMC, eu vou dizer para vocês. Você sabe que eu estou sendo processado civil e criminalmente por um banco por causa do novo RMC. E o volume de ações não é um volume tão extraordinário ainda para chamar a atenção do banco a esse ponto. Por que chamou a atenção do banco? Porque não tem defesa. Um banco sem defesa, imagina, ele está com as mãos atadas, ele não consegue se desvencilhar dessa nossa tese. E isso aconteceu. E chamou a atenção. Tivemos um vídeo que deu muita repercussão, quase 1 milhão de visualizações. E isso chamou a atenção de uma rede de televisão nacional que nos procurou para fazer uma entrevista falando sobre o tema. E explicamos um pouco sobre o tema e eu deixei muito claro que eu não abriria a fraude. Por quê? Porque a fraude não me interessaria abrir para trazer concorrentes em todo o Brasil. É algo exclusivo, algo nosso. Então, eu vou trazer 1.000, 2.000, 3.000 advogados para concorrer comigo nessa tese. Não havia interesse nisso. Então, não seguimos com o caminho para dar publicidade. Mas, fatalmente, isso chegaria a conhecimento dos outros advogados. E é óbvio. Nós sabemos que o judiciário está aí, os processos as ações são públicas, então as pessoas teriam acesso à inicial, à réplica, e aí começam uns detalhes bem importantes. O objetivo do curso nunca foi a monetização do direito, receber por isso. Tivemos um grande investimento, fizemos um trabalho bem dedicado para trazer isso aqui para vocês, gravação, equipamento, horas de roteiro, e vídeos sendo produzidos, e edição de vídeos depois, estamos fazendo isso há tempo. E a razão é a seguinte: vejam, o RMC tradicional começou bem e foi muito bem, mas ele caiu numa vala comum do copia e cola de muitos escritórios. E os juízes começaram a perceber isso e as ações começaram a serem procedentes. Não adianta você pegar uma ação nossa, um processo completo, e achar que você está apto a trabalhar a tese do novo RMC e vai ter sucesso com as sentenças como nós estamos tendo. E isso vai ser muito ruim para a tese, porque a tese vai ficar mal vista no judiciário. Isso não pode acontecer. O objetivo aqui não é vender um curso para você e aí, parabéns, agora é com você e se vira com o teu cliente. Não, nós precisamos que você vença a ação como nós estamos vencendo. Por quê? Porque a tese tem que ser reconhecida nacionalmente dessa forma, dessa maneira. Então, é importante que você conheça. O curso te prepara totalmente para isso. Isso é o mais importante. E um outro detalhe muito importante é: eu sou um advogado, um escritório trabalhando uma tese num país continental como o Brasil, contra as instituições financeiras gigantes. Você imagina que com esse curso nós vamos exponenciar isso, potencializar isso com 1.000 advogados. Um advogado faz 100 ações, 500, talvez 1.000 ações, 5.000 ações. 1.000 advogados, se cada um tiver 10 ações, já são 10.000 ações. Então são muito mais advogados fazendo a tese, lutando pelos direitos dos clientes contra as instituições financeiras e melhorando a tese, por que não? A tese está aí há uns 2 anos, a gente tem trabalhado com ela, temos mudado ao longo do tempo, ela ainda é muito densa, muito complexa, porque nós precisamos explicar muito, então ela é uma tese longa ainda, não é? Nós gostaríamos que ela já estivesse mais curta, mais sucinta, mas ainda não foi possível, porque os juízes têm que entender bem o assunto. Mas você imagina que isso também vai nos ajudar. Então é outra razão pela qual nós estamos aqui hoje lançando esse curso do novo RMC. E lançaremos outros. Pessoal, nós já estamos há algum tempo aqui agora, falamos um pouco do curso, falamos o que vai ter ali nesse curso, né, os módulos, trouxemos o que deu início à identificação dessa fraude, por que nós chegamos até ela. E tem muitas pessoas, muitos advogados que estão acompanhando isso há mais de um mês. Então, certamente, hoje, se você tinha alguma dúvida, agora você tem certeza de que é uma tese vencedora, tem prova social, tem sentença, tem acordo, tem advogados trabalhando com ela. Você sabe também que se você sair na frente, vai ser muito melhor para você do que outros advogados que vão trabalhar com esse novo RMC, sim, num futuro mais distante. Então, o momento é agora. Você tem a oportunidade, você tem uma condição especial, tem um preço diferenciado, vai ter acesso à tese na frente, tem direito a uma live, tem direito que analisem contratos do seu escritório, exclusivamente. Então esse é o momento. Agora é a hora de você
finalizar isso que você já começou há 1, 2 meses, aqueles que têm nos acompanhado, e aderir ao curso, aprender e trabalhar. Nós precisamos de advogados que conheçam a tese para trabalhar junto com a gente. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os advogados, as advogadas, pelo tempo que ficaram aqui e alguns que não estiveram, que já estão nos acompanhando há tempo também, naquele grupo VIP de WhatsApp ou pelo Instagram, por mensagens de WhatsApp mesmo sem fazer parte do grupo. Tem muitos advogados nos acompanhando, tirando dúvidas conosco também. E eu quero agradecer muito pela confiança, pela credibilidade que vocês depositaram em nós, por acreditar no produto e desejar boa sorte, façam muitas ações, tenham muitas sentenças favoráveis e acordo e fiquem todos com Deus e boa noite.